Então vamos falar aqui, gente. Na verdade, assim, a potenciação, na continuação das operações ali com números complexos na forma algébrica, a potenciação, não esqueçam de fazer a mesma coisa que ali, que é a multiplicação. Vocês vão fazer distributiva ou vocês vão fazer direto pelos produtos notáveis, né? O quadrado do primeiro, mais ou menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aí depois teria como facilitar fazendo pela forma trigonométrica que nós já vamos falar sobre ela. Mas o que eu quero falar para vocês da potenciação é somente as potências de I. Então, vamos conjecturar aqui como se fosse um critério para as potências de I. Então, vamos começar com I na zero, tá? Então, I na zero, todo número elevado a zero é 1. I na 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo. I ao quadrado, nós já convencionamos que isso aqui é menos 1. E I ao cubo seria o quê? I vezes I ao quadrado, né? Lembrando que potências de bases iguais a gente soma os expoentes ali, daria 3, né? Então, o I na 1 vezes o I ao quadrado menos 1, então seria menos I. Continuando, I na quarta seria o quê? I ao quadrado, né? O que é I ao quadrado? Menos 1. Ao quadrado vai dar 1. I na quinta seria I ao quadrado vezes I ao cubo, né? Para somar os expoentes. I ao quadrado é menos 1, I ao cubo é menos I. Então vai dar I. I na sexta seria I ao cubo ao quadrado. I ao cubo é menos I, ao quadrado ficaria mais I ao quadrado, que isso é igual a menos 1. I na sétima seria I ao cubo vezes I na quarta. I ao cubo é menos I na quarta é 1, então seria menos I. E o que a gente pode perceber? Que está se repetindo os valores, né? Então, ó, 1, I, menos 1, menos I. E eu posso garantir para vocês, se vocês seguirem fazendo essas potências, que vai se repetir infinitamente esses valores. Ai, desculpa. Infinitamente esses valores. Então, o que a gente convenciona? Que essas potências, elas vão se repetir de 4 em 4, tá? Então, eu tenho que saber essa sequência aqui, a primeira, né, de preferência, do I na 0, I na 1, I na 2, I na 3, saber que é 1, I menos 1 menos I, para quando a gente for calcular uma potência maior de I, eu apenas pegar o resto, porque pensem comigo, né, o resto de uma divisão por 4 vai estar sempre entre 0 e 3. Bom, então vamos ver como é que é o exemplo aqui. Quero saber quanto é que é I na 23. Eu vou pegar o 23, que é o nosso expoente, e dividir por 4. Vai dar 5, que vai dar 20, vai sobrar 3, que é o que nos interessa, é o resto que nos interessa. Então, o I na 23 vai ser igual a I na 3, ou I ao cubo. E quanto que é I ao cubo? Menos I. Pura e simplesmente. Então, sempre eu vou pegar o expoente, dividir por 4, e o resto vai nos dar um desses valores, ou 0, ou 1, ou 2, ou 3, tá? Agora nós vamos falar sobre módulo e argumento. Olhando aqui, então, colocando esse número complexo num eixo, num dos eixos coordenados, onde o x aqui seria as abscissas, seria o eixo real e as ordenadas o eixo imaginário, eu pensando que o número complexo é z igual a mais bi, então a é a parte real, b é a parte imaginária, vocês podem ver que se eu quiser calcular esse valor de O até P, que é o nosso ponto aqui, que está interpretando aqui o valor do Z, ele vai formar um triângulo retângulo, tá? Aqui. E o que eu tenho nesse triângulo retângulo? Eu tenho essa parte aqui que vale A e essa outra parte aqui que vale P. E o que eu chamo, então, de módulo do nosso número complexo? É esse valor de O até P que a gente chama de Rho. É um P com um rabinho, assim, né? É uma letra grega, tá? Então, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras aqui, né? Então, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. E isso nos dá, então, que o valor de Rho é a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então, eu chamo esse Rho de módulo. Módulo do nosso número complexo, né? Módulo do A mais BI na forma algébrica.
E isso aqui, então, vai ser o quê? Vai ser o nosso ρ, que é ao quadrado mais b ao quadrado. Então, isso aqui eu vou chamar de, esse cálculo aí eu vou chamar de módulo do número real, tá? E o que é o argumento? Então, o argumento é a medida desse ângulo aqui, θ, formado entre o nosso OP e o semi-eixo real ali, x seria OX, que ele chama. O que é, então, se eu, mais uma vez, olhar aquilo ali como um triângulo retângulo, olhando o nosso ângulo θ, eu vou ter as relações trigonométricas, né, referentes a ele. Vamos pensar assim, qual seria o cosseno desse ângulo? Lembrando, então, que o cosseno a gente calcula o quê? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem que é o nosso cateto adjacente aqui? Seria o A. Sobre a hipotenusa, que é quem? É ρ. E se eu quiser calcular o seno? O seno de θ é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, é B sobre ρ, tá? Então, a gente vai chamar o ρ e o θ de coordenadas polares. E para que servem essas coordenadas polares? Para a gente transformar o número que estava na forma algébrica, o número complexo, para o que a gente chama de forma trigonométrica. Então, o que nós vamos fazer em primeiro lugar? Tá? Em primeiro lugar, não, em segundo já, né? Terceiro. Então, para eu achar uma forma trigonométrica, eu tenho que calcular o ρ, depois calcular o cosseno, o seno aqui, mas de uma forma genérica. Se eu tenho um número nessa forma algébrica, A mais BI, eu vou isolar o A e isolar o B aqui nessas duas relações trigonométricas que eu mostrei para vocês agora. Então, multiplicando cruzado esse primeiro, eu vou ter que o A é ρ vezes cosseno θ. E a segunda, eu tenho que B é ρ seno θ. Se eu for substituir ali no nosso número complexo, A mais BI, aonde tem A, eu vou colocar ρ cosseno θ. E aonde tem B, eu vou colocar ρ seno θ. Não esquecendo da parte imaginária ali, do I. Então, como é que vai ficar o nosso Z só para a gente organizar? Se os dois termos têm ρ, eu vou colocar o ρ em evidência. Vai ficar ρ que multiplica. Aqui no primeiro termo vai ficar cosseno θ. E no segundo, eu vou convencionar de colocar o I antes, porque senão vai ficar parecendo que o I está multiplicando θ. Ele não está, ele está multiplicando o seno de θ. Tá? Então, essa aqui é a forma trigonométrica que a gente chama. Para que serve? Para aquela parte que a gente pulou, que seria a potenciação e a radiciação com esses números. Como quando tiver alguma potência muito alta, então é mais fácil a gente passar para a forma trigonométrica e fazer a potência. Só que eu até hoje não vi cair. Eu vi cair potência que a gente pode até fazer com a forma algébrica, como eu disse para vocês. Bom, nós vamos ver aqui duas operações que podem ser tranquilas e fáceis, né, de se fazer também. Multiplicação e divisão. O que seria, então, a multiplicação de dois números complexos, na forma trigonométrica? Então, eu tenho Z1 vezes Z2, seria o quê? Eu multiplicar o ρ de um vezes o ρ do outro. E o que vai acontecer aqui na hora que a gente multiplicar aqui esses cossenos, esses senos? Eu vou ter o cosseno da soma dos argumentos mais o seno da soma dos argumentos. Tá? Então, o que pode cair é vocês terem que relembrar cossenos e senos de arcos maiores aí, tá? Maiores que 30, 45, 60, no caso, ou maiores que 90 graus. E quando eu tenho a divisão, tá? O que acontece com a divisão? Seria Z1 dividido por Z2, lá que a gente faz todo aquele conjugado e multiplica. Aqui na forma trigonométrica, então, eu tenho a divisão entre os módulos ali. Seria o quê? Agora vai ser o cosseno da diferença entre os argumentos. Opa, tá certo. E o seno da diferença dos argumentos. Tá? Então, a multiplicação, eu vou multiplicar os módulos e somar os argumentos ali. Então, eu vou ter cosseno da soma e seno da soma. E na divisão, eu vou ter a divisão dos módulos e
a diferença dos argumentos ali dentro, tá? A potenciação, como eu disse para vocês, ela vem para facilitar a potência, para a gente não ter que ficar fazendo distributiva e produto notável bastante. Só que eu não vi ainda o pessoal usar, mas tudo bem, tá? Então, se eu tenho esse z aqui na forma trigonométrica e n um número inteiro maior que 1, ou seja, ali no expoente maior que 1, vai ser o quê? Esse z na n vai ser a mesma potência que eu vou elevar o argumento, só que lá dentro eu vou multiplicar os valores de θ, tá? Então, esse θ, ele vai ser dado entre 0 e 2π, tá? Lá no início eu me esqueci de falar para vocês. Mas, por exemplo, se eu quiser saber quanto quer dizer na quinta, né? Seria uma potência maior. Seria o ρ na quinta, cosseno de, ó, quem que é o n? É o 5. 5θ mais i seno de 5θ. Então, esse nosso argumento aqui, ele sempre vai estar em radianos. Cuidado. E a radiciação, que também é algo não muito usual para a gente, o que nós vamos fazer? Quando ele pedir, né, ali uma raiz enésima de z, né, que isso aqui não ficou na potência, tá? Então, eu vou passar isso aqui como potência, vai ficar raiz enésima de z, vai ficar a raiz enésima do nosso módulo, que multiplica o cosseno de θ mais 2κπ sobre n. N vai ser esse índice. Mais i seno de θ mais 2κπ sobre n, que é o nosso índice. Bom, como eu estava dizendo para vocês, não vi questão sobre isso, tá? Tem uma questão parecida com essa, que a gente pode resolver na forma algébrica. Se vocês quiserem exemplos, podem me pedir que eu gravo vídeos para vocês aí com exemplos sobre isso. E vamos às questões, então, de provas anteriores.